Olá, gente. Meu nome é Natália e hoje eu, a Beatriz, a Stephanie, a Giovana, a Letícia, o Luiz e o Matheus vamos apresentar o trabalho de transtornos emocionais devido ao isolamento social. Com a pandemia da Covid-19, as medidas de isolamento social tiveram um impacto não apenas nas questões financeiras, mas também na saúde física e emocional. Muitas pessoas acabaram ganhando mais peso por falta dos exercícios físicos, uma alimentação desequilibrada e ansiedade. Somando tudo isso, veio também a depressão, o estresse com a dupla ou tripla jornada de trabalho e até mesmo ataques de pânico. Olá, meu nome é Giovana e agora eu vou falar um pouco sobre os transtornos emocionais mais comuns. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm um transtorno de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, fobias, o transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e ataques de pânico. Com a pandemia, os casos de ansiedade aumentaram em 80%. De acordo com o levantamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Caracteriza-se o transtorno mental comum quando os sintomas apresentados pelo paciente não atendem aos requisitos classificatórios de depressão e ansiedade. Isso significa que a pessoa pode queixar-se de momentos de tristeza profunda, falta de concentração, esquecimento, irritabilidade e insônia. Depressão. Diferentemente do sentimento passageiro de tristeza, a depressão é diagnosticada quando o paciente permanece com ao menos 2 dos seguintes sintomas por mais de 2 semanas: apatia, falta de energia, problemas de autoestima, sentimento de culpa, problemas de atenção e concentração, irritabilidade e ansiosidade, pensamentos de morte ou suicídio, alteração no sono, insônia ou sonolência excessiva, alteração para mais ou para menos do apetite. O que é a ansiedade? Preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Claro que a ansiedade é um sentimento comum e desejável em algumas situações. Ela nos mantém vivos e permite que a gente reaja adequadamente a situações de perigo. O problema é quando o estado de tensão se prolonga e fica exagerado, o que prejudica a saúde mental e do corpo. Por isso, é muito importante procurar um especialista para uma análise completa e, se necessário, iniciar um tratamento. Síndrome do pânico. Ela é causada pela recorrência de crises de pânico gatilhadas por situações específicas, que variam de pessoa para pessoa. Na maioria das vezes, essas crises surgem sem uma causa aparente, o que aumenta ainda mais a sensação desagradável de desespero da pessoa em pânico. Essas crises geralmente vêm acompanhadas dos seguintes sintomas: náuseas, suor excessivo ou calafrios, taquicardia, desespero incontrolável e a mais grave de todas, uma sensação de morte iminente. É importante ressaltar que um ataque de pânico pode facilmente ser confundido com um infarto, por causa de seus sintomas físicos. Estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é um dos transtornos mentais comuns que mais podem ocorrer durante a pandemia do Covid-19. Cada indivíduo tende a enxergar o outro como um risco em potencial e a sensação de insegurança é coletiva. Sintomas: evitar pensamentos, sentimentos ou memórias associadas ao evento, convicções ou expectativas negativas, sentimentos de culpa, sensação de distanciamento e estranhamento em relação às pessoas, irritabilidade ou impaciência exacerbadas, hipervigilância e dificuldade de dormir. Os efeitos da quarentena na saúde mental de crianças e adolescentes. Quando não tratados, os distúrbios emocionais que surgem na infância e na adolescência podem representar graves prejuízos à idade adulta. Quando comparados às condições normais, o risco de sequelas resultantes dos desajustes mentais na juventude é muito mais significativo durante esse período de quarentena. Por isso,
Os pais e responsáveis por esses indivíduos devem estar atentos aos sinais que sugerem algum tipo de desequilíbrio de ordem emocional. Os transtornos mentais decorrentes de situações estressantes podem tomar maiores proporções na pandemia e prejudicar o desenvolvimento mental e físico das crianças e dos adolescentes. Assim, é necessário minimizar os impactos negativos das mudanças de rotina, principalmente no que se refere às alterações do ambiente com aulas presenciais e o universo digital. Tais transformações ocorreram rapidamente, por isso nem todos os estudantes conseguiram adaptar-se de forma segura. Além disso, a ausência dos colegas e a falta de interação com a comunidade escolar, aliadas às responsabilidades de cumprir sozinhos as tarefas da escola, afetou diretamente a estabilidade emocional de crianças e adolescentes. Alguns dos maiores impactos sobre o estado psicológico desse grupo durante a pandemia são insônia, irritabilidade, crises de ansiedade, dificuldades para adaptação ao confinamento, falta de paciência para lidar com os pais e irmãos, tendência ao desenvolvimento de episódios depressivos e pensamentos e emoções resultantes de situações estressantes. Mas e os idosos? Situações como quarentenas tendem a despertar sentimentos como solidão, estresse, ansiedade, tristeza e depressão. De acordo com o Centro de Prevenção e Controle das Doenças dos Estados Unidos, tais condições são esperadas durante um surto de doença infecciosa, como temos vivido durante a Covid-19. Normalmente, o idoso tem medo por si e por seus entes queridos. O seu sono se altera e seu apetite também pode ser impactado, um cenário propício para, inclusive, agravar problemas crônicos de saúde como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Quais seriam as relações dos transtornos mentais comuns com a pandemia? Sabemos que viver em uma pandemia como a que estamos vivendo atualmente é uma situação estressante e angustiante por si só. Cada pessoa pode ser afetada de uma forma diferente. Algumas podem estar extremamente preocupadas com a renda e emprego, outras com a sua saúde e de seus familiares, e ainda uma parte pode estar preocupada com tudo isso simultaneamente. Além disso, para aqueles que estão em isolamento social, deixar de realizar suas atividades cotidianas e de realizarem atividades de lazer e socialização ao ar livre ou em outros lugares pode gerar um sentimento ainda maior de angústia. Olá, bom dia, meu nome é Matheus Gabriel. Hoje eu estou aqui para apresentar sobre quais são as possíveis ações para minimizar os efeitos do isolamento social. O ponto principal é que todos que estão sendo afetados de uma forma em alguma atitude são necessários para minimizar esses efeitos e o possível surgimento ou agravamento de doença. Por isso, é importante que você mantenha uma rotina sustentável, com horários para levantar, comer e também dormir, a fim de manter uma ordem mental. Alimentar-se de forma saudável para contribuir com o humor e a imunidade. Manter o contato com seus amigos e familiares por chamadas de vídeo, pois a socialização tem um fator fundamental nesses momentos. Não ficar olhando notícias sobre a pandemia o tempo todo, o que pode aumentar a sensação de ansiedade. Dedicar-se mais a atividades que dão prazer e que facilitem a movimentação saudável de ideias e saberes. Então, são algumas dicas que consideramos fundamentais. No entanto, a regra de ouro é observar para conseguir detectar possíveis anormalidades no seu humor e procurar ajuda se necessário. A questão não é sentir ou não algum dos sintomas que descrevemos em todos os transtornos mentais comuns, mas como lidamos com ele. A pandemia de Covid-19 trouxe uma realidade ignorada no Brasil: a falta de acesso à internet. A necessidade de isolamento social devido ao coronavírus torna um momento decisivo para discutir sobre os assuntos e saber quem está sendo excluído. Muitas das vezes acabamos falando que, mas todo mundo hoje em dia tem internet. Mas hoje, 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E desse total, 45% explicam que tem falta de acesso, pois é muito caro. E 37% dessas pessoas é por causa da falta de aparelhos eletrônicos. Como seria a comparação entre as classes sociais? Estudos do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação mostram que entre os mais ricos, 96,5% possuem sinal de internet,
E entre os mais pobres, 59% não conseguem acesso à rede. Como isso abalou mentalmente os mais jovens? Como foi dito, estima-se que quase 4,8 milhões de crianças e adolescentes no Brasil não têm acesso à internet, enquanto outros têm acesso precário e falta de equipamento tecnológico. A solução encontrada pelo governo de determinar o EAD, ensino à distância, sem assegurar condições de implementação ou levar em consideração que somos um país onde a maioria é pobre, portanto, nem todos têm condições de comprar computadores, telefones e também onde poucos conseguem adquirir um plano de acesso à internet, está colocando em risco o direito constitucional ao ensino de crianças e jovens do país. O EAD só atende aos interesses do setor privado. Essa privatização é extremamente prejudicial à formação do ser humano. Dependência tecnológica. O psicólogo clínico Gilberto Godoy, as contingências da pandemia criaram novas demandas e mudaram a forma com que as pessoas se relacionam com tudo à volta. O uso desenfreado de tecnologia passou a ser um dos grandes responsáveis pelo aparecimento e agravamento de problema mental. Dentro do consultório, as pessoas começaram a ter alguns sintomas que, antes, ou eram mascarados ou eles não existiam, como a ansiedade, a síndrome do pânico e também a depressão. Muitos adolescentes aumentaram o período da utilização da internet durante a quarentena, na companhia de aulas online, os jogos de simulação, as redes sociais e também os filmes. A falta de outra atividade para o entreter, assim como a impossibilidade de sair de casa, foram os motivos determinantes para o excesso de exposição às telas. A experiência da aula online deixou uma série de lacunas no aprendizado. Isso porque a quantidade de estímulos ao redor impuseram dificuldades para a concentração nas aulas. Sobre a motivação para o uso frequente de aparelho digital estão a curiosidade, o medo de ficar de fora. Agora é a conclusão do trabalho. Com esse projeto, nosso grupo apresentou os principais transtornos mentais que se fizeram presentes durante o isolamento social. Além disso, abordamos também a desigualdade de recursos tecnológicos entre as pessoas na pandemia, que foi algo extremamente essencial nesse período. Tudo isso somado a algo totalmente novo e um vírus mortal à solta, é muito fácil perder o controle da nossa estabilidade emocional. Depressão, ansiedade e muitos outros transtornos não precisam ser classificados como um problema se soubermos como lidar com eles. Sempre devemos contar com o apoio dos outros e não carregarmos essa carga tão pesada sozinhos, seja com parentes e amigos ou com profissionais de saúde. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho.